The engine is starting up. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao E-mail Marketing Summit 2025. Eu vou te contar uma história hoje muito diferente do que tu está acostumado a ver por aí ou que tu já ouviu falar. Mas antes, eu quero que tu ouça essa música. Eu tenho certeza absoluta que tu já ouviu essa música em algum lugar. Ou que tu já viu essa logo também, né? Star Wars é uma grande franquia do cinema. É uma história incrível e que muita gente conhece. Só que o que pouca gente sabe é que a origem dessa história foi aqui em Floripa. Isso mesmo, aqui no Brasil, aqui em Florianópolis, teve uma história que eu vou contar para vocês e que originou essa grande saga do cinema. Mas antes de começar a contar essa história, eu vou me apresentar. Afinal de contas, tu precisa saber quem que é o louco que vai te mostrar a origem do Star Wars. Então, vamos lá. O meu nome é Regis Facini e eu sou CEO da Qualifiquei Leads, uma plataforma de coleta de dados em tempo real e de prospecção eficiente. Eu tenho mais de 15 anos de experiência em vendas, acabei me especializando em inteligência artificial, prospecção e LinkedIn. Inclusive, LinkedIn é a única rede social que eu gosto, é a única que eu produzo conteúdo diariamente e que eu acesso todos os dias. Até se tu quiser interagir comigo lá no LinkedIn, escaneia esse QR Code que está aí na tela, que tu vai direto para o meu perfil para ter acesso aos meus conteúdos diários sobre vendas, marketing, inteligência artificial e todo o ambiente que eu transito. Eu sou completamente apaixonado por usabilidade, ou seja, eu detesto ferramentas que me geram um esforço absurdo para conseguir fazer o que eu faço. Então eu gosto muito de ferramentas fáceis, práticas e que tenham uma usabilidade muito boa. Pode não parecer, mas eu também sou surfista e peladeiro. Sim, eu adoro surfar e adoro bater uma bolinha. E por último, mas não menos importante, eu sou gaúcho, eu sou do Rio Grande do Sul e sou pai de um manezinho. Para quem não sabe o que é manezinho, é a pessoa que nasce aqui na ilha de Floripa, a famosa Ilha da Magia, onde aconteceu essa história que eu vou contar para vocês agora. Tenho certeza absoluta que vocês já ouviram falar ou conhecem algum vendedor incrível, aquele cara fora da curva, o cara que bate a meta todos os meses, que se diferencia e está sempre no topo das vendas. É um cara que tem muito jeito ali com os clientes, que tem uma carteira muito grande de clientes e acaba recebendo muita indicação porque tem um excelente atendimento, tem muito conhecimento prático também e teórico sobre o que ele vende. E aqui em Floripa não foi diferente, aqui também tinha um vendedor fora de série e o nome dele era Antônio Skywalker. O Antônio Skywalker era o típico vendedor raiz, era aquele cara que vendia muito, tinha um excelente relacionamento e sempre batia suas metas. Mas, como todo mundo sabe, o mercado acaba mudando e as pessoas também mudam. E com isso, o público, os clientes do Antônio acabaram tendo muito mais conhecimento, né, comparativo com outras soluções, com outros produtos e tiveram muito mais informações para decidir o que era melhor para eles e com isso o Antônio acabou perdendo espaço de mercado e acabou não conseguindo mais bater todas as metas que ele queria, não conseguiu mais vender
do jeito que ele queria. E ele começou a ter algumas atitudes um pouco ruins em relação a vendas, né? Começou a usar falsos gatilhos mentais, começou a manipular algumas informações ali e começou a fazer também spam, né? Começou a disparar mensagem para todo mundo de forma muito genérica, sem contexto, no desespero mesmo, para conseguir vender mais. E aos poucos ele foi mudando completamente. E o Antônio Skywalker acabou indo para o lado negro da força de vendas. E ele teve que inclusive mudar de nome, porque ele não conseguia mais vender para as pessoas já não tinham mais tanta conexão com ele, e ele se transformou no Dario Walter. E esse Dario Walter, ele seguiu permanecendo nos mesmos erros, batendo na mesma tecla, até que aos poucos ele teve que sair da área de vendas e procurando outras coisas para fazer, porque realmente ele já não conseguia mais ter o mesmo desempenho do passado. Só que esse cara, ele tinha um filho, né? E um filho dele começou de fato a começar a se interessar por vendas, né? Ver que vender era desafiador, mas que gerava muitos resultados, e acabou querendo ir por esse caminho de vendas, né? Ao contrário do que muita gente fala, que a pessoa que deu errado em tudo acabou virando vendedor, né? O filho do Dario Walter, ele de fato quis ser vendedor porque viu que nos anos positivos do pai ele teve um excelente resultado. Só que ele não queria seguir os mesmos caminhos do pai e ter o mesmo fim do pai. Só que mesmo assim ele ainda tinha uma certa desconfiança nele mesmo, né? Será que a mesma história do pai dele ia se repetir com ele? E antes de falar um pouquinho mais sobre o filho do Dario Walter, eu preciso apresentar ele. O nome dele era Lucas Skywalker. E o Lucas começou a ver que tinha outra forma de fazer as vendas, mesmo com a mudança de mercado, com a mudança de público. Ele tinha possibilidade de ter melhores resultados que o pai, só que ele foi buscar muita informação, coletar muita informação, e ele viu que muita informação também atrapalha, né? E ele conseguiu ver que isso não era o caminho certo, e ele começou a buscar informações mais fidedignas, né? Informações mais adequadas à performance, mais relacionadas a resultados de fato. E aos poucos ele foi conhecendo mais pessoas, tendo mais informação, até que ele chegou a encontrar com uma PJ, né? Um encontro com uma PJ, e ao contrário do que vocês estão pensando, PJ não é pessoa jurídica ou aquele modelo de contratação que tecnicamente não tem relação com a empresa. No caso do Lucas, PJ aqui era uma página Jedi. E aonde? Justamente no LinkedIn, que é a minha praia. E essa página Jedi, ele foi vendo que ele tinha muita informação relevante ali, ele começou a colocar em prática algumas coisas e viu o resultado começar a aparecer. E foi aí que ele começou a conhecer outras pessoas e entrou para o primeiro time de vendas dele. E ele descobriu que quando o time de fato é bom, o trabalho fica muito mais divertido. E ele e os outros padawans, né, a outra galera que estava começando também nas vendas ali, estava aprendendo, também queria mais conhecimento, e eles começaram a buscar cada vez mais informações. Só que o Lucas, ele não queria ser só mais um vendedor, ele queria ser o vendedor, ele queria ser o cara diferenciado, o cara que bate a meta ali e que de fato vai transformar muito as dificuldades em resultado efetivo. E foi aí que ele foi atrás de alguém para chamar de mestre, né? Um mentor que guiasse ele no caminho de performance, no caminho de otimização e rumo ao topo. Tenho certeza absoluta que vocês já estão imaginando quem que é essa pessoa, quem que é esse mestre aqui, mas na verdade não é um mestre, ele encontrou uma mestra, e o nome dessa mestra era Ieda. E a Ieda começou a ver um potencial incrível no Lucas e descobriu que de fato ele tinha muito mais do que
só vontade, né? Ele tinha alguma coisa ali, aquele dom de ser um grande vendedor, e ela apostou no Lucas, né? Ela disse: ok, vou te treinar e espero que tu seja de fato um excelente vendedor e consiga alcançar teus resultados. Só que não vai ser difícil, Lucas, vai ser complicado, vai ser moroso, vai demorar um certo tempo, mas eu quero saber se tu vai comigo nessa jornada e tu vai abraçar esse treinamento como se fosse algo que realmente tua vida dependesse dele. E o Lucas, obviamente, como ele já tinha um objetivo traçado, ele aceitou esse desafio e partiu para dentro, né? Começou a treinar com a mestra Ieda. Então, a mestra Ieda me autorizou aqui a compartilhar com vocês um pouco do treinamento que ela deu para o Lucas. E é isso que a gente vai falar agora. Eu vou compartilhar com vocês esse mini treinamento, né? Para que vocês também tenham os mesmos resultados que o Lucas teve. Então vamos lá. A primeira lição que a mestra Ieda passou é que o outbound de fato ele é difícil, né? E ela sempre diz que quem diz que outbound é fácil ou nunca fez ou quer vender um curso. E é isso mesmo, né? Não tem facilidade nenhuma em prospectar alguém que não te conhece, que não está esperando o teu contato, e tu ainda conseguir convencer essa pessoa a não desligar o telefone na tua cara, a dar as respostas que tu precisa para te avançar na qualificação desse lead e agendar uma reunião, fechar negócio e avançar na jornada de compra, né? Então, de fato, é difícil, mas gera muito resultado quando se é bem feito e com uma estratégia. Porque se não gerasse resultado, ninguém fazia, né? Simples assim. Passada a lição número 1, a gente vai para a segunda lição. A lição número 2 é sobre definição de ICP. O que é ICP? É perfil de cliente ideal, ou seja, quem que são os teus melhores clientes, quem que tu deveria de fato ir atrás para vender, porque é muito mais fácil de vender e vão ser bons clientes. Então isso daqui é um grande erro da grande maioria das empresas, da grande maioria dos vendedores, que é querer vender para todo mundo. Ninguém vende para todo mundo, nem a Coca-Cola, com os milhões investidos em marketing, com os milhares de representantes ao redor do mundo, vende para todo mundo. Ela sabe exatamente em qual praça que ela deve entrar, quais que são os estabelecimentos que são mais perfil de cliente ideal dela, e é lá que ela ataca. Então, como que a gente vai definir qual que é o cliente ideal? A mestra Ieda tem uma metodologia aqui muito fácil de ser aplicada para definir qual que é o perfil de cliente ideal, que não precisa ser necessariamente um perfil só, pode ter mais de um, mas o ideal é que não passe de 3, 5 perfis ali, porque senão tu volta a estaca zero, tu acaba querendo vender para todo mundo. Então aqui tem algumas perguntas para vocês conseguirem elencar quais que são os potenciais clientes aí, o perfil de cliente de fato ideal de vocês. Então primeiro é fazer um levantamento de quais que são os clientes que incomodam menos. Isso mesmo, quais que são os clientes que enchem menos o saco, né? Porque ninguém quer cliente que fica achando pelo em ovo, que fica enchendo o saco o tempo inteiro, né? Esses devem ser inclusive demitidos, esses clientes. Depois que tu encontrou os clientes que incomodam menos, desses que incomodam menos, quais que são os mais felizes? Porque não necessariamente o mais feliz é o cara que incomoda menos. Às vezes o cara não incomoda, mas ele não está feliz. Ele só não gosta de incomodar, ele não reclama de nada. Ok, definido quais que são os clientes que incomodam menos e desses quais os que são mais felizes, dentro desses mais felizes, quais que são os que têm mais resultado? Aí sim, esses clientes que realmente eles estão felizes com tudo e mesmo assim eles têm um excelente resultado. Desses que têm mais resultado, quais os que ficam mais tempo contigo? Quais que recompram mais vezes ou mantêm uma assinatura ativa por mais tempo? Desses que ficam mais tempo, quais os que pagam mais? Quais os que deixam mais dinheiro? Aí sim, tu acaba fechando o ciclo de qual que é o teu perfil de cliente ideal. Repara que é um funil, né? Desde quem incomoda menos até quem paga mais, a gente vai afunilando
e vai trazendo para a realidade quais que são os clientes que realmente tu deve ter e quais os clientes que tu deve descartar. Mas Regis, como é que eu faço isso? Como é que eu encontro isso? De uma forma muito simples. Tu basicamente vai colocar numa planilha os teus clientes, vai colocar o máximo de informação que tu tem sobre eles, porte, número de funcionários, região, por onde que encontrou vocês, como é que foi a contratação, todas as informações ali pertinentes a esse cliente. E por último, tu vai criar 5 colunas que tu vai dar uma nota de 0 a 10 para cada uma das perguntas que tu tá vendo na tela. Então tu vai ter uma coluna de quais os clientes que incomodam menos. Então o nível de incomodação de 0 a 10, onde 10 é os clientes que menos incomodam e 0 é os clientes que mais incomodam. Depois tu vai ter uma coluna dos clientes mais felizes. 0 menos feliz, 10 mais feliz. Quais clientes que têm mais resultado? 0 menos resultado, 10 mais resultado. Os que ficam mais tempo, 0 os que saem mais rápido da tua base e 10 os que ficam mais tempo. Os que pagam mais, 0 os que pagam pouco e 10 os que pagam mais para ti. Depois tu vai obviamente ver ali quais a pontuação de cada um. Tu vai pegar essa planilha e de forma muito simples tu vai jogar no ChatGPT, porque tu precisa usar sim muita inteligência artificial para otimizar teu processo. Joga lá no ChatGPT, explica o que é aquela planilha, quais as informações que tem nessa planilha e o que tu quer com ela. Afinal de contas, tu quer definir o teu perfil de cliente ideal. E daí tu vai pedir para o ChatGPT, com base naquelas informações da planilha, dizer para ti, montar para ti qual que é o teu perfil de cliente ideal. Daí pode ser um perfil de cliente ideal, pode ser 3, pode ser 5, mas não pode ser mais que isso, tá? Então pede para ele sugerir ali e montar qual que é o perfil de cliente ideal e te explicar por que é um perfil de cliente ideal com base nas informações da planilha. E tu pode ir ainda mais além, tu pode pedir que o ChatGPT sugira novas empresas mais adequadas àquele perfil de cliente ideal. E daí ele vai te sugerir algumas outras empresas, ok? Então, beleza, lição número 2 aprendida, a gente vai para a lição número 3, que é a parte mais importante da prospecção, que é as listas. Por que é a parte mais importante? Porque nas listas é onde tu vai ter o ganho efetivo. Não adianta nada tu ter estratégia, ter tudo o resto montadinho, pronto, e tu ter uma lista ruim, com dados ruins, onde tu não consiga contato com as empresas. Daí vai toda a estratégia por água abaixo e tu vai achar que vai ser script, tu vai achar que é pessoal, tu vai achar que é tecnologia, vai achar que é qualquer coisa. Mas a grande maioria das vezes a tua lista é ruim. E por isso que tu não consegue contato, por isso que tu não qualifica e por isso que tu não vende. Então aqui uma coisa muito importante é saber que uma lista ela precisa ter dados precisos, ter dados reais, ter dados que te ajudem. Não é quantidade aqui é sobre qualidade. E daí a Mestra Ieda tem alguns pontos aqui para te ajudar a definir onde buscar essas listas e o que não fazer na geração de listas, tá? Então, o primeiro de tudo é encontrar ferramentas com dados precisos. Existem várias ferramentas no mercado de coleta de dados, de banco de dados, e tu precisa saber escolher elas. O que eu aconselho que tu jamais faça? Que tu compre listas prontas, listas que tu não sabe de onde é que são os dados, que tu não escolheu muita coisa. Vou dar um exemplo, tá? Aqui no Brasil tem muita empresa que vende listas com 22 milhões de empresas, ou pior ainda, 56 milhões de empresas. No Brasil existe um pouco menos de 23 milhões de empresas ativas. Então uma lista com 56 milhões de empresas significa que mais da metade dessa lista são empresas inativas, ou seja, tu não vai conseguir vender absolutamente nada para elas. E tu vai dar com uns burros na água. Então tu precisa de fato de dados precisos. E daí tu deve elencar quais que são os dados prioritários, quais os dados que tu precisa de fato para tu conseguir ter maior taxa de contato com essas empresas, tá? Então esse é um ponto fundamental, beleza? Depois, criar listas para 1 ou 2 semanas de prospecção. Não adianta nada tu criar uma lista ou tu fabricar uma lista que tu vai demorar 4, 5, 6 meses para prospectar todos aqueles leads. Por quê? Porque esses dados vão ficando velhos, né? Vão ficando desatualizados. Então o ideal é que tu monte a lista para aquele mês, para aquela quinzena,
né? E tu tenha mais performance com base em dados mais precisos. Prospectar um segmento de cada vez é extremamente importante, então presta muita atenção nisso daqui que eu vou te falar. Tu prospectar um segmento de cada vez é fundamental porque tu não vai atacar vários segmentos de uma vez só. Vou te dar um exemplo. Digamos que tu tenha 3 perfis de clientes ideais: hotéis, empresa de energia solar e agência de marketing. Concorda comigo que elas são completamente diferentes? E se tu colocar tudo isso no mesmo bolo, imagina que o pré-vendedor ou um vendedor ele vai entrar em contato com um hotel, depois ele vai entrar em contato com uma empresa de energia solar e depois ele vai entrar em contato com uma agência de marketing. Ele não consegue conexão nenhuma entre essas empresas, né? E ele precisa mudar muito o script porque muitas vezes o desafio de cada empresa é completamente diferente. Agora, se tu entregar na mão de um pré-vendedor uma lista que vai ser só agência de marketing, por exemplo, ele sabe exatamente quais são as dores daquela agência de marketing, exatamente qual que é o script que ele deve usar ali, e tudo que a agência de marketing falar, ele pode usar na próxima ligação com outra agência de marketing também, porque está dentro do mesmo segmento, né? Tá dentro dos mesmos desafios, então é muito mais fácil. Outro fato muito importante é focar em micro-regiões. Do mesmo jeito que tu não deve focar em vários segmentos ao mesmo tempo, é importantíssimo que tu foque em regiões de cada vez. Então, prospectar uma cidade e depois ao entorno dessa cidade e ir expandindo vai gerar muito mais resultado. Do mesmo jeito que eu dei o exemplo de um vendedor que tem uma lista com vários segmentos, imagina que um vendedor pega uma lista onde tenha 5 cidades diferentes, as empresas, e em 10 estados diferentes. Então vai ser completamente diferente ele prospectar uma empresa do sul do país e depois outra do norte do país. Então é horrível pro vendedor fazer isso porque ele não gera conexão nenhuma entre uma empresa e outra. Agora, se ele está prospectando na mesma cidade, imagina que a primeira empresa disse para ele que tem uma feira grande na cidade que eles vão participar. Na próxima ligação ele já pode usar isso, né? Pô, fiquei sabendo que tem uma feira aí na cidade de vocês vão participar também? Como é que tá essa organização e tal? Então tu vê que consegue muito mais conexão e rapport entre as tentativas de contato com empresas diferentes. Beleza? Show até aqui. A gente vai agora para lição número 4, fluxo de cadência. O fluxo de cadência eu acho que é o terror da grande maioria das empresas que não tem um processo estabelecido, ou seja, cada vendedor faz o que bem entende do jeito que bem entende. Isso é horrível, isso não gera otimização nenhuma e consequentemente não gera resultado. E por isso talvez que tu veja vendedores que têm muito mais vendas do que os últimos colocados, por exemplo. Porque cada um faz de um jeito diferente, não gera uma regularidade na prospecção. Então, para te ajudar a ver essa parte de tentativas de contato, a Mestre Ieda sempre fala que não dá para ter uma tentativa de contato só, não tem resultado em cima disso, né? É basicamente tu achar que vai jogar na Mega Sena uma vez na vida e vai ficar milionário. Não vai porque a probabilidade é muito pequena de tu fazer uma tentativa e acertar naquela uma tentativa. E para ilustrar um pouquinho mais sobre isso, vou trazer aqui para vocês um gráfico da MeTime que mostra a quantidade de leads ganhos, a porcentagem de leads ganhos versus atividades realizadas. Ou seja, quanto mais atividades eu faço, mais resultado eu tenho. Mas isso tem um teto, isso tem um limite e precisa ter uma certa coerência em quantas tentativas de contato tu deve usar. Repare que nesse gráfico, com uma tentativa só de contato, eu tenho só 19% de taxa de conexão, de taxa de contato, de ganhos de leads. Ou seja, praticamente 80% da minha lista eu vou descartar porque eu não consegui contato, porque eu não consegui avançar numa qualificação. E ao longo das tentativas de contato eu vou melhorando essa porcentagem. Então vocês vão ver aqui que de 11 tentativas até 15 tentativas, eu acabo aumentando ali 2% de taxa de contato. Às vezes esse 2% para quem vende um ticket baixo é irrelevante,
né? Tem um produto ou serviço ali de 200, 300 reais, não vai fazer grande diferença. Mas para produtos de high ticket, por exemplo, imóveis de alto padrão de 7, 10, 15 milhões, 2% ao final de alguns meses pode significar uma venda. O comissionamento de uma venda de 10 milhões é completamente diferente e talvez faça sentido investir mais e fazer mais touch points. Então, isso daqui é para te ter uma base de conhecimento e ver exatamente o que funciona mais. Mas, se tiver que escolher por onde começar, esse daqui é o melhor caminho. De 7 a 10 tentativas de contato é onde tu vai ter de 89% a 96% de taxa de contato, né? Tu vai conseguir falar com as empresas, ou seja, quase 100% das empresas tu consegue falar, e daí é muito mais evolução de qualificação e avanço de vendas, né? O que a gente vai ver nas próximas lições aqui. Então, aqui eu queria te mostrar exatamente por onde começar esse fluxo de cadência. Passando adiante aqui, como é que eu monto um fluxo de cadência e o que ele precisa ter, tá? Então tem alguns pontos aqui fundamentais para ter um fluxo de cadência otimizado para conversão, ou seja, não ser um fluxo de cadência raquítico, um fluxo de cadência fraquinho que não vai gerar resultado. E o primeiro ponto é usar de 7 a 10 tentativas de contato, como a gente viu no gráfico anterior. Tu consegue ver que realmente ali tu vai ter de 89% a 96% de taxa de contato. Se tu conseguir atrelar isso ao segundo tópico aqui, que é usar 10 dias úteis de prospecção, ou seja, 2 semanas para te prospectar uma empresa. Por que 2 semanas no mínimo? Porque aí tu consegue alcançar diretores, né, pessoas mais influentes dentro de uma empresa, porque quando essas pessoas tiram férias, dificilmente elas tiram férias de 30 dias, elas tiram férias de 1 semana ou de 2 semanas. Então, se tu tiver esse fluxo aí, tu vai conseguir falar com essas pessoas uma hora ou outra, tá? Outro ponto muito importante é não martelar em um tipo de contato só, ou seja, escolhe por exemplo, ligação ou WhatsApp, e marreta só naquele canal ali. Isso é um erro muito grande, porque as pessoas elas reagem de formas diferentes a canais diferentes. Tem muita gente que atende o telefone, tem muita gente que não atende o telefone, mas responde o WhatsApp. Tem muita gente que não atende o telefone, não responde o WhatsApp, mas responde e-mail em uma velocidade muito maior. Então, não se deve nunca tomar a tua experiência, né, o que tu gosta, o que tu não gosta, com base para definir o que é bom ou não para prospecção, tá? Sempre fazer testes e, de fato, de 2 a 4 canais de contato diferentes é o que vai gerar mais resultado. Por fim, mas não menos importante, scripts com contexto. O que é isso, contexto? Contexto é tu explicar exatamente para a pessoa qual que é o motivo da tua ligação e o que tu quer que ela faça, o que tu quer que ela responda. Então isso é contexto e é onde a grande maioria dos vendedores peca, não gera contexto com quem atende a ligação. Vou trazer aqui alguns exemplos clássicos de como que tu deve passar pela secretária, que na verdade nem é passar, né? É fazer com que a secretária jogue junto, trazer ela para perto de ti para jogar no teu time, tá? Então basicamente tu precisa dizer para essa secretária quem que tu é. Depois tu precisa dizer o que tu faz. Depois tu precisa dizer qual que é a transformação que tu gera. E por último, tu tem que perguntar quem que é o decisor, se é essa pessoa ou se é outra pessoa, e um CTA muito forte, né? Exatamente o que tu quer que ela faça. Então, com esses 4 pontos aqui, tu consegue gerar muito mais conexão com a secretária. Vou dar um exemplo clássico. A grande maioria dos vendedores, ao ligar para uma empresa, diz assim: eu gostaria de falar com o responsável por XPTO, ou gostaria de falar com o dono da empresa. Às vezes essa pessoa ela não vai ter muita empatia por ti, porque tu não deu muito contexto para ela. Então geralmente essas ligações acabam assim: manda e-mail para empresa@empresa.com.br, ou manda o teu portfólio que a gente vai te cadastrar como fornecedor. E acaba aí a ligação. E isso é um erro muito grande. Mas tá, Regis, beleza, na prática já entendi e tal, né, na teoria, mas na prática como é que funciona? Como é que eu consigo fazer com que a secretária goste de mim e me ajude?
Eu vou dar um exemplo aqui de um script que a gente usa aqui na Qualifiquei, de como dá para fazer com que a secretária tenha vontade de te ajudar. Imagina que eu vou ligar para a Coca-Cola e eu quero falar com o diretor comercial da Coca-Cola, tá? Eu já sei que é o diretor comercial que eu quero falar, né? Mas eu não sei quem que vai atender o telefone. Então eu vou ligar e vou dizer assim, quem é que tá falando? Daí a Maria fala assim, é a Maria. Oi Maria, tudo bem? O meu nome é Regis, eu vou te explicar o motivo da minha ligação e tu me diz se é contigo que eu falo sobre esse assunto ou é com outra pessoa. Pode ser? A Maria vai dizer, não, pode ser. Maria, como eu já te falei, meu nome é Regis, eu sou aqui da Qualifiquei Leads, uma plataforma de coleta de dados em tempo real que otimiza muito o processo de geração de leads para as empresas que prospectam outras empresas. Geralmente, quem contrata a nossa plataforma são empresas que prospectam pequenos negócios e negócios locais. A gente consegue otimizar muito a coleta de dados e a geração de leads das empresas, fazendo com que os vendedores vendam mais e melhor. É contigo que eu falo sobre otimização comercial ou é com outra pessoa? Aí a Maria vai dizer assim, não é comigo não, Regis, é com o João. Aí eu vou falar pra ela assim, pô, beleza Maria, e tu sabe me dizer como é que funciona a cabecinha do João? Eu sei que ele é bem ocupado, assim como eu, assim como tu também é bem ocupado, mas eu não quero incomodar o João. Tu que já conhece mais ele, tu sabe me dizer se ele contrata geralmente com olhar para preço ou com olhar para qualidade? O João ele gosta de negócio bom, assim, ele chora um pouco o preço assim, mas ele gosta de produto de qualidade. Pô, Maria, virei teu fã. Se eu fechar negócio com o João, pode me cobrar que eu vou te mandar um brinde, tá? Tô falando sério. Maria, tu acha que eu consigo falar com o João agora? Ele tá muito ocupado agora ou não? Até a Maria vai dizer, não, agora ele não tá ocupado, ele tá em reunião. Pô, Maria, beleza, eu não quero incomodar, mas concorda comigo que se eu fechar negócio com vocês aí, tiver uma otimização nas vendas e a empresa começar a ganhar mais dinheiro, tem uma chance grande de um PPR mais gordinho no final do ano, até de repente um aumento salarial para alguma equipe aí pode acontecer. Vai dizer que não ia ser bom ganhar um dinheirinho a mais no final do ano, Maria? A Maria vai dizer, não, ia ser bom, sempre é bom, né? Então Maria, se eu ligar às 5h30 é um horário bom para me falar com o João? Tu consegue passar para ele se ele não estiver muito ocupado? Não, consigo passar sim. Ô Maria, aquele presente lá, se eu fechar negócio, tá de pé ainda, hein? Pode me cobrar que eu vou te mandar um brinde, beleza? Beleza, fechado. Repara que eu não pedi o contato do João, eu não pedi o telefone dele, e-mail dele, nada. Eu só queria falar com ele. Agora que a Maria já me conhece, quando eu ligar às 5h30, a Maria já vai estar mais propensa a me ajudar. Se mesmo assim eu não conseguir falar com o João, aí sim eu vou pedir para ela. E daí tem esse CTA, justamente para pedir para ela, ô Maria, eu não quero mais te incomodar, porque eu sei que tu tá bem corrida aí também. Qual que é o telefone ou o e-mail do João para me mandar direto para ele e falar direto com ele? Assim eu não te perturbo mais, mas o brinde tá de pé, tá? Pode me cobrar. Beleza, vai ter Maria que vai me dar o contato, vai ter Maria que não vai me dar o contato, vai ter Maria que vai desligar na cara o telefone, vai ter Maria que vai me carregar no colo. Então eu não sei qual que é a Maria que está do outro lado, mas o fato é que eu preciso dar contexto para ela para fazer com que ela sinta empatia por mim e queira me ajudar. Caso contrário, ninguém vai me ajudar, tá? Então esse ponto aqui é bem importante. Então eu já passei aqui um script fácil para vocês aplicarem nessa parte de prospecção. Agora eu vou compartilhar com vocês aqui 3 modelos de fluxo de cadência, porque a mestra Ieda me disse assim, Regis, eu compartilho contigo se o pessoal de fato conseguir entender o que é prospecção otimizada. E daí eu me comprometi com ela que eu vou mostrar para vocês como que faz uma prospecção de fato eficiente. E isso passa por fluxos de cadência. Então eu vou compartilhar aqui com vocês 3 fluxos de cadência e não existe um fluxo de cadência ideal ou alguma coisa engessada. Isso daqui são templates que vocês precisam reajustar ao modelo de negócio de vocês. Isso aqui é um ponto de partida e vocês vão mesclar e vão ver o que faz mais sentido, tá? Então o primeiro fluxo de cadência é o fluxo de cadência fundamental, onde eu tenho 3 canais de contato diferentes e 3 tentativas com cada canal. Aqui eu tenho do dia 1 ao dia 10, né? Para fechar praticamente 2 semanas aí, contando dias úteis.
para mim fazer essas tentativas de contato. Então eu vou tentar contato por e-mail, por telefone e por WhatsApp. E daí por que eu começo com e-mail e WhatsApp? Porque por e-mail e WhatsApp eu consigo ter velocidade no início da minha prospecção. Eu consigo mandar muito e-mail e muito WhatsApp ao mesmo tempo, diferente de ligação, que eu não consigo ligar para vários números ao mesmo tempo e falar com várias pessoas ao mesmo tempo. Vamos para o próximo fluxo de cadência então, que é o transacional. Esse já é muito mais focado em ligação, mas ele começa também com e-mail, que é para mim ganhar escala, e depois eu vou ligando ao longo do tempo. Aqui, muito importante que o fluxo de cadência de vocês tenham sempre o breakup, que é a última mensagem, né? A mensagem de despedida. Por que isso funciona? Porque as pessoas não gostam de perder alguma coisa, né? O senso de perda é muito maior do que o senso de ganho. Então, quando tu dá uma despedida, ok, já entendi que não é um momento que tu não precisa otimizar o teu comercial, tu não precisa vender mais. Vou parar por aqui minhas tentativas de contato e no futuro, caso tu mude de ideia, me procura que eu vejo se eu encontro um espaço na minha agenda para voltar a falar contigo. Isso não é soberba, tá, gente? Isso daqui é te colocar não à disposição em qualquer lugar, a qualquer momento, tá? A outra pessoa, o lead, ele precisa entender que não é só estalar o dedo que tu sai correndo para atender ele, tá? Então tu precisa dizer, sim, eu entendi, e quando tu precisar, tu me procura que eu vou ver se eu consigo te atender, porque talvez eu não consiga te atender, né? Eu tenho qualidade no meu serviço e eu tenho muitos clientes e eu vou ver se eu consigo te atender. Obviamente que tu não vai falar isso, mas tu vai escrever isso de uma forma um pouco mais branda, mas deixando muito claro que tu não está disponível a qualquer momento, tá? Beleza? Então esse daqui é um fluxo de cadência transacional focado muito mais em ligação, mas tem também WhatsApp e tem e-mail. E depois o próximo fluxo de cadência é o inverso, é o relacional, ou seja, muito mais mensageria. O que é mensageria? Canais de contato por mensagem, por texto. Então tem ligação aqui também, mas o foco é muito mais e-mail, LinkedIn e WhatsApp. Aqui eu quero que vocês reparem uma coisa que talvez vocês não tenham percebido antes, mas vocês podem ver que e-mail e telefone tá com ícone preto e branco e os outros estão coloridos. Eu vou dar um tempinho para vocês pensarem por que isso. Enquanto vocês pensam aí, eu vou dizer que não é porque a mestra Ieda não encontrou ícones coloridos para me mandar. Eu vou dizer para vocês exatamente por que eles são preto e branco. Porque eles são preto e branco porque eles são diferenciados, ou seja, eles são os canais que estão na tua mão, são teus, né? E-mail é teu, o telefone é teu. Se tu não gosta daquela operadora de telefonia, tu só troca de operadora. Se tu não gosta daquele servidor de e-mail ou hospedagem, tu só troca de hospedagem. Agora, LinkedIn, WhatsApp, redes sociais, etc., tu tá construindo uma casa no terreno dos outros. Não significa que tu deve abandonar, mas significa que tu não deve construir toda a tua cadência, teu fluxo de cadência em cima desses canais, porque quando eles sumirem ou quando eles ficarem mais inacessíveis, vai acabar a tua prospecção. Então, e-mail e ligação tu sempre precisa fazer porque funciona e é teu, tá? Então tenham isso em mente. Beleza? Passando de fluxo de cadência aqui, a gente vai para a próxima e última lição, que é a parte de tecnologia. É uma parte fundamental e não existe otimização de processo comercial sem tecnologia. Isso existia no século passado, até bem no começo do século passado, tá? Por quê? Porque ao longo do tempo a tecnologia foi avançando e a gente começou a ter cada vez mais performance em vendas, tá? Então, de fato, investir em tecnologia é fundamental. E aqui já vou dar um spoiler, tá? Planilha não é CRM, não é e nem nunca vai ser CRM. Então presta muita atenção nisso. Mas antes de chegar em CRM, a gente vai falar um pouquinho mais de outras tecnologias, tá? Então o primeiro passo é uma plataforma de geração de leads. E aqui a mestra Ieda me mandou 3 sugestões de plataformas de geração de leads. A primeira delas é a Apollo. É uma empresa, talvez uma das maiores empresas de banco de dados do mundo. Ela é muito mais focada em médias e grandes empresas
e mais para fora do Brasil. Tem dados do Brasil também, mas ela tem muito mais dados de fora do Brasil. Depois tem a Speedio, que é uma ferramenta brasileira e tem aí sim muito mais dados de empresas nacionais, só que ela também é mais focada em empresas de médio e grande porte. E por último tem a Qualified Leads, não sou eu que estou falando, mestre Ieda que me mandou assim, tá? Qualified Leads é um pouco diferente de Speedio e Apollo porque é uma plataforma de coleta de dados em tempo real, ou seja, ela não tem banco de dados. No momento que tu diz o que tu quer e aonde tu quer, a plataforma vai buscar essas informações na internet para trazer os leads com dados mais precisos para ti. Depois, o próximo ponto é a parte de Sales Engagement. O que é isso? São ferramentas de prospecção, basicamente isso, tá? São empresas que fazem de fato toda a parte de cadência ali de prospecção para ficar aqui, ó, fininho a tua prospecção. Então, a primeira ferramenta que a mestra Ieda me sugeriu é a MeTime. Talvez seja uma das mais conhecidas e das mais usadas no Brasil. Depois tem a Rive, que também é o mesmo modelo da MeTime ali, com a parte toda de estrutura de cadência, canais de contato, etc. E por último, olha aqui, a Qualified Leads apareceu de novo, né? A mestra Ieda disse que a Qualified Leads tem algumas funcionalidades que vão ser lançadas em breve, da parte de prospecção, com cadências, criação de público ideal, de persona, de canais de contato, então vai ter muita funcionalidade ali de prospecção também, tá? Agora o nosso próximo ponto de tecnologias a gente aterrissa em discadoras, tá? Discadoras é fundamental para uma otimização de tempo, tá? Enquanto times comerciais perdem tempo ligando para cada lead, pegando o telefone, discando, né? Ou até uma discadora dentro do VoIP mesmo, a discadora ela já faz isso. E tem discadoras, inclusive, que ligam para vários números ao mesmo tempo e o primeiro que atende ela desliga os outros. Isso tudo para gerar mais otimização ainda para o time de vendas. E daí é que ela sugeriu 3 ferramentas de discagem, né? De ligação, que uma é a GoTo, a outra é a ViaX e também tem a 3C Plus. São 3 ferramentas aí que vão conseguir entregar uma melhor performance em qualidade de ligação e também numa qualidade, numa velocidade de contato com as empresas. Próximo ponto, automação de LinkedIn. Lógico que não podia ficar de fora, né? Eu, como adoro o LinkedIn, eu também pedi algumas sugestões aqui de ferramentas. Eu já uso uma ferramenta que eu vou falar para vocês, mas aqui também tem algumas outras sugestões. Então o primeiro é o LinkedIn Helper, talvez seja uma das mais conhecidas, só que o LinkedIn Helper ele é muito bom em algumas coisas e deficiente em outras. Por exemplo, ele é super acessível, é baratinho, só que faz muita coisa, tem muitas automações ali. O problema grande dele é que ele não é na nuvem, ele é no desktop, ou seja, tu precisa instalar ele no teu computador. E obviamente ele só funciona quando ele está aberto no teu computador. Então tu desligou o computador e ele para de funcionar. Diferente da Dripify, que é uma ferramenta em nuvem, onde tu pode estar dormindo com o computador desligado e ela segue trabalhando ali nas automações que tu está fazendo. E a última ferramenta é o Wallace. O Wallace aqui é a ferramenta para mim que é a ideal, porque ela tem um custo-benefício excelente, ela é na nuvem também como a Dripify, funciona 24/7, inclusive agora eu estou aqui falando com vocês e estou prospectando lá no LinkedIn de forma automática, gerando conexões e gerando rapport e gerando levantada de mão, tá? Para mim depois avançar numa proposta comercial e num fechamento com esses leads. A Wallace eu uso há muitos anos já faz bastante tempo que eu uso ela e para mim ela atende super a necessidade. E eu consegui aqui para vocês também um benefício exclusivo, tá? O Alex tem vários planos e eu consegui no plano avançado deles, eu consegui um link para vocês se cadastrarem e ganharem 2 meses gratuitos nesse plano, tá? É simples assim, o robozinho aqui, que eu não posso dizer que é o R2D2, ele vai gerar aqui um QR Code para vocês, que escaneando esse QR Code, vocês vão se cadastrar lá no Wallace e vão ter 2 meses do plano avançado de forma gratuita. Tá? Então essa ferramenta
é excelente para vocês gerarem maior conexões lá dentro do LinkedIn, gerar rapport e gerar negócios também, beleza? Então escaneie o QR Code aí e a gente vai para a próxima lista de ferramentas, que é o CRM. Lembrando, planilha não é CRM. Então aqui a mestra Ieda me mandou 3 soluções para perfis diferentes de empresas, tá? Então, para operações mais enxutas, mais simples, que não tem tanta complexidade, estão começando ali a estruturar a parte de CRM, o Begin da Zoho é uma das soluções ideais, porque tem um custo-benefício excelente e ele também entrega várias funcionalidades ali dentro da ferramenta, e é um CRM bem completo, mas é para processos comerciais mais simples. Depois, para quem já tem muito volume de WhatsApp, né, tem muitos relacionamentos com o WhatsApp ali e quer embarcar o WhatsApp dentro do CRM, o Bitrix é uma excelente solução também, porque ele é um CRM muito completo e também tem fácil integração com o WhatsApp. E para quem quer mirar nas estrelas, de fato tem um CRM que ele é muito completo, extremamente personalizável, e para mim eu uso ele há mais de 5 anos. É o melhor CRM que eu já usei, porque na minha visão ele é o único CRM que se adequa ao meu processo e não o inverso. A grande maioria dos CRMs, teu processo precisa se adequar a eles, porque às vezes não consegue fazer exatamente o que tu quer. O Zoho CRM, ele é incrível, a parte de personalização é fantástica e ele tem todas as funcionalidades necessárias e muita inteligência artificial dentro dele para otimizar cada vez mais os processos. Para vocês terem ideia, ele inclusive entrega os e-mails no melhor horário de cada lead. Então, quando eu disparo uma sequência de e-mails, se o Joãozinho abre o e-mail às 7 horas da manhã, ele entrega às 7. Se a Maria abre geralmente os e-mails às 10 horas da manhã, para a Maria vai às 10 e assim por diante. Isso não é qualquer CRM que tem, tá, gente? Então eu aconselho a testarem os 3 e ver qual que é o melhor e o mais adequado ao teu processo comercial. Últimas ferramentas aqui, e essas aqui são disruptivas, tá? Plataforma de análise de perfil comportamental. Tem 2, a Crystal Knows e a Umantic AI. Essas 2 ferramentas, por que elas são tão incríveis? Imagina tu conseguir saber como que pensa o teu lead, de que forma que ele reage a determinadas situações e como que tu consegue ter um melhor relacionamento com ele antes mesmo de conhecer ele. É isso que essas ferramentas fazem. Com base em redes sociais e interações dos leads, ela faz um mapeamento do perfil comportamental dessa pessoa, usando metodologias como DISC, 16 personalidades, entre outras, para dizer se a pessoa é mais analítica, e daí tu vai para um caminho de mostrar muito mais números, porcentagens, resultados. Se ela é mais capitã, por exemplo, que daí tu vai deixar essa pessoa falar mais tempo, ela vai querer conduzir a conversa. Se ela é mais aventureira, então tu vai mostrar exatamente onde é que essa pessoa pode chegar, vai mostrar o futuro para ela. Então isso daqui ajuda demais. A analogia que eu faço, imagina quando tu vai numa festa, tu é solteiro, vai numa festa e tu encontra a pessoa que tu acha que é a mais incrível daquela festa, assim, tu olha assim, cara, aquela pessoa ali eu preciso conhecer, preciso me relacionar com ela, só que eu não sei quem que ela é. Aí imagina que chega um amigo teu do lado e te fala assim, essa pessoa é assim, fala com ela desse jeito, ela gosta disso, 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 ela não gosta disso, disso, disso. Cara, a chance de sucesso é muito maior. É isso que essas ferramentas fazem. Elas dão sugestões de como que tu vai mandar proposta pro lead, como que tu vai cobrar follow-up, como que tu vai apresentar um contrato, vai fazer a primeira ligação, agendar reunião. Então tudo isso elas te falam como tu vai falar, quando tu vai ligar, quando tu vai escrever um e-mail. E isso elas não fazem somente para leads, somente para vendas. Elas também servem para te gerar um relacionamento melhor dentro da própria empresa. Então tu pode ver como que são os teus pares, teus líderes, teus liderados e como que tu deve te portar com eles, como que tu deve falar com eles. Então isso daqui é um incremento absurdo na parte de relacionamento com pessoas. São 100% precisas? Não são.
mas elas chegam muito próxima disso, tá? Então, lembrando que na questão de leads tu não sabe nada sobre essa pessoa, né? O pouco que tu já vai saber já vai te ajudar muito. Então eu aconselho a vocês testarem essas duas ferramentas e ver qual delas é melhor para usar. Show de bola! Então agora que a gente passou pelas 5 lições, chegou o momento final de vocês também passarem pela prova final, ou seja, a mesma prova que o Lucas Skywalker passou nas mãos da mestra Ieda. Eu vou replicar aqui com vocês para ver se de fato vocês merecem ser chamados de Jedi das vendas ou não. Mas eu tenho certeza absoluta que todo mundo vai passar nessa prova aqui, porque o conteúdo foi bem específico e eu tenho total certeza que vocês vão saber responder essas 3 perguntas, tá? Então, estão prontos? Vamos lá então? Quantas tentativas de contato tu deveria fazer? Vamos lá, vou dar um tempinho. Respondeu aí? Entre 7 e 10 tentativas de contato é o ideal para te começar. Obviamente, como a gente falou antes, tu vai dosando e vai vendo o que faz sentido e o que não faz sentido. Beleza? Pergunta número 2. Quantos canais de contato diferentes você deveria usar? Vou dar um tempinho aí. Pensa. Lembra? Não é a Mega Sena. Então, de 2 a 4 canais de contato é o ideal, porque aí vocês conseguem alcançar mais pessoas. Nem todas as pessoas atendem o telefone, nem todas as pessoas respondem e-mail, nem todas as pessoas respondem WhatsApp, nem todas as pessoas estão no LinkedIn. Então, vocês de fato precisam abordar mais canais de contato para ter mais contato, mais conexão com as pessoas. E a última pergunta aqui, ó, qual a plataforma de dados em tempo real que vocês deveriam usar? Não sou eu que estou falando, mestre Ieda que passou esse desafio aqui. Vamos lá? Responderam? Olha só, é a Qualifiquei Leads. A Qualifiquei Leads é uma plataforma de coleta de dados em tempo real que vocês deveriam pelo menos conhecer, testar e ver se realmente faz sentido vocês usarem ou não, tá? Lembrando que nenhuma ferramenta no planeta é para todos os negócios. Cada ferramenta é específica para um tipo de negócio e vocês devem sim testar todas elas. E um conselho final, fujam de ferramentas que não tem teste grátis ou que só funciona em PPT. Isso daí é uma estratégia muito ruim de algumas empresas para fazer demonstração de ferramenta. O usuário ele precisa tocar, ele precisa sentir, ele precisa saber como é que funciona e principalmente como é que é o suporte no caso deles terem dúvidas, tá? Então o ideal é sempre usar ferramentas que vocês consigam fazer um teste gratuito. Beleza? Então, gente, aqui a mestra Ieda deixou um recado já gravado porque ela tinha certeza absoluta que vocês iam responder de forma correta as 3 perguntas e assim como ela, eu também estou muito feliz de ter encontrado vocês e ter compartilhado com vocês esse conteúdo aqui que obviamente vai agregar muito na prospecção de vocês, no processo comercial e eu espero de fato que vocês tenham um excelente resultado na parte de vendas e que esse conteúdo incremente ainda mais. Então, aqui tem o QR Code, quem não pegou no começo, né, que leva direto para o meu LinkedIn lá para me acompanhar, ver os meus conteúdos e gerar cada vez mais resultado, tá? Interajam comigo, me mandem mensagens, eu respondo todo mundo no medida do possível, claro, né? Mas eu produzo conteúdo praticamente diariamente lá dentro do LinkedIn e sempre tento trazer conteúdos muito ricos e mão na massa, práticos, simples, que vocês consigam aplicar de forma bem intuitiva. Beleza? Então eu queria aqui agradecer por essa jornada incrível e desejar para vocês que a força de vendas esteja com vocês hoje, amanhã e sempre. Obrigado, gente, e até a próxima!